Queremos convidar a nossa querida pastora Jane, nossa amiga, pastoreia também os nossos corações junto com o pastor Erasmo, pastoreia a nossa vida, pastora da Igreja Presbiteriana Renovada do Maiobão. Nós sabemos que toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor, mas eu queria aplaudir a Deus pela vida dela, amém, irmãos? É um presente de Deus para a minha vida, para esta igreja, para a nossa família, né, amiga pessoal, íntima, querida, e que recebeu o convite. Irmãos, é tão desafiador quando alguém convida a gente para sair no culto de domingo à noite da nossa igreja, né? E a Jane prontamente atendeu, o pastor Erasmo disse, vá, né, abençoar ali aquelas vidas. E nós vamos ser muito abençoados por ela, né, através dela. Eu sei que o Senhor vai falar como sempre tem usado ela, com muita autoridade nas Sagradas Escrituras, com muito entendimento. E você está aí com o compromisso de estar orando por ela aqui, amém? Intercedendo, estando bem atento àquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Então, agora você vai, né, levantar suas mãos, orar pela vida da pastora Jane, acalmar o coração e receber do Senhor. Deus, muito obrigada pela vida da tua filha. Cremos que ela não veio aqui somente cumprir, Senhor, um protocolo, um convite foi feito por nós, mas o Senhor quis que ela estivesse aqui nessa noite, porque o Senhor tem algo a falar aos nossos corações, que o Senhor possa usá-la a cada dia, Pai. Guardar a tua filha, guarda a saúde, guarda a família, Senhor, guarda aquela igreja ali no Maiobão e todas as missões, Pai, que eles coordenam. Guarda a vida do pastor Erasmo, que o Senhor possa, Deus, fazer com que dos seus lábios fluam rios de água viva para a glória do Senhor. E nós que estaremos aí sentados, Pai, estaremos orando, intercedendo e recebendo. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, através da Tua filha, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Privilégio e uma grande responsabilidade, né? Estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês, tá? Esse casal é muito amado, como Maureen Lana falou, são amigos do coração. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 13. É um tema que eu tenho pensado a respeito. Deus vem falando comigo sobre perseverar, perseverar e perseverar. E eu preguei na igreja sobre isso, na igreja do Maiobão, sobre perseverar. Ontem nós estivemos com a nossa liderança, a tarde inteira, num dia de jejum e oração com a nossa liderança, e falamos sobre isso, porque é um tema que Deus tem despertado e Deus tem trazido à minha memória e ao meu coração, de que é necessário ser uma igreja perseverante. Então, por isso, eu quero examinar a Escritura com você, no livro de 1 Samuel. Nós vamos dar uma olhadinha nessa história, e a história que nós vamos ler em 1 Samuel é a história de Saul, onde normalmente ele não é para nós um espelho de perseverança, mas, por outro lado, ele nos ensina os deslizes e como nós podemos escorregar nesse tema da perseverança. Jesus chamou uma igreja na terra para perseverar, amém? Eu e você somos a igreja do Senhor na terra. E como igreja, independente do nosso bairro, independente da nossa cidade, independente do nosso país, a noiva que o Senhor vem buscar na terra é uma noiva que persevera. A gente vê isso em toda a Escritura Sagrada, do Gênesis à revelação que o Senhor dá a João no Apocalipse. A gente vê o Senhor falando com a igreja sobre isso. Aquela igreja do Apocalipse era uma igreja que estava sob perseguição, sob tribulação, cercada de várias frentes que lhes eram contrárias. E o Senhor chamava aquela igreja, a que aquela igreja
perseverasse. E uma das últimas palavras de Jesus na terra foi sobre perseverança. E quando o Espírito Santo, ele invade a igreja que estava reunida no cenáculo, lá em Atos capítulo 2, aquela igreja era uma igreja que a Bíblia vai dizer que eles perseveravam nas orações, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, mas havia uma consciência de perseverança naquela igreja. Irmãos, a perseverança, ela nos mantém firmes num propósito. A perseverança, ela é uma direção. Ela é uma bússola. Ela nos diz para onde nós estamos caminhando. Perseverar é persistir, é não desistir, é ser constante, é viver em paciência, é ter coragem e é ser determinado. Por isso, vamos ver aqui comigo o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 13, a história de um homem que perdeu de vista esse olhar, essa rota da perseverança. No capítulo 12, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. E o capítulo 13 diz: Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, ele escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estava com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar com Israel, e eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povos em multidão, como a areia que está na praia do mar. Eles foram, acamparam em Miquimás, a leste de Bet-Aven. Agora veja, quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o que eles fizeram? Se esconderam. Cavernas, buracos, rochas, túmulos, cisternas. Também, alguns dos hebreus passaram o Jordão, foram para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Então a gente tem o grupo que se esconde em cavernas, e a gente tem os que estão ao lado de Saul, que estavam cheios de temor, ou seja, havia medo espalhado por todos os lados. Aí diz o versículo 8, que Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Como Samuel não vinha a Gilgal, o povo se espalhou. Então Saul disse: tragam-me o holocausto e as ofertas pacíficas. E Saul ofereceu o holocausto. Mal tinha acabado ele de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar, e Samuel fez uma pergunta a ele: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Miquimais, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal. Ainda não busquei a face do Senhor. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel.
Mas agora o seu reino não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Amém? Então, lido esse texto, a gente precisa explicar o seguinte. A partir do capítulo 10, inicia-se o período que a gente chama da história do Reino Unido. Deus era o Deus de Israel. Através de uma promessa feita a Abraão, descrita em Gênesis capítulo 12, Deus prometeu que formaria uma nação para si. E por muitas e muitas vezes o Senhor reafirma essa promessa. Aí ele vai se revelando, ele se revela a Abraão, ele se revela a Isaac, ele se revela a Jacó, e ele vai se revelando na história, dizendo para o povo o seguinte: eu sou o Senhor que estabeleço uma aliança com vocês. Mas esse momento da história de Israel era um momento diferente. Era um momento em que o povo do Senhor estava habitando a terra de Canaã, e eles começaram a olhar em volta. E o que eles viram à volta deles é que todas as outras nações tinham um rei que lhes governava. E apenas eles, o povo de Israel, era governado por Deus. E ao invés disso trazer paz para o coração deles, isso trouxe inquietação, medo, dúvida. E eles apertaram Samuel, que era um juiz, e disseram: nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ter um rei, como as outras nações têm. Nós queremos ter uma pessoa, um nome, um endereço, que nos guie nas nossas guerras. Porque até ali, quem guiava o povo do Senhor nas guerras eram os juízes, que Deus ia levantando de acordo com as orações do povo. O povo orava, o Senhor levantava um juízes. Está lá no livro de Juízes. Mas agora, o Samuel era o último dos juízes. Ele sucedeu a Eli, que foi um juiz que morreu na perda de uma guerra contra os filisteus. E agora esse Saul, que era o primeiro rei de Israel, ele também está guerreando contra esses filisteus. E aí, como o primeiro rei de Israel, diz o capítulo 10, a história dele é uma história linda no começo. O começo de todas as coisas é sempre mais bonito, às vezes, que o final, né? Então, o começo... eu não sei, eu lembro muito, assim, quando eu falo de começos, eu lembro muito de corridas, maratonas. Eu não sou, mas eu acompanho maratonas, eu sou a coach do meu marido. E aí, quando a gente vai lá para uma corrida, não sei se vocês correm ou se vocês já viram, é aquela multidão na largada. Mas na chegada, é sempre muito individualizado. O primeiro que cruza a linha de chegada, normalmente ele cruza praticamente sozinho. Vem dois ali, os corredores de elite, vêm ali disputando com ele, mas apenas os corredores de elite, porque a grande maioria vai ficando para trás. Isso, a corrida, ela nos lembra essa história, a história do povo de Israel, a história do povo de Deus. Irmãos, o povo de Israel, quando saiu do Egito, guiado por Moisés, eles eram cerca de 600 homens em idade adulta, fora as mulheres e crianças. Há uma conta que diz que eles eram, na verdade, cerca de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito e que cruzaram o rio, o Mar Vermelho. Mas, querida igreja do Senhor, essa multidão que sai do Egito é uma multidão que morre no deserto. A Bíblia vai dizer que quem cruza o Jordão e quem vai possuir a terra é Josué e Calebe, daquela geração. Então, irmãos, isso diz para nós que perseverar é um grande desafio. Ou você não se sente desafiado na perseverança?
Nós, quando chega o início do ano, a gente promete fazer 1 milhão de coisas, né? A gente faz uma agenda, eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. A gente se compromete com Deus, a gente se compromete conosco, a gente se compromete com um monte de coisas. Uma das coisas que eu dizia que eu sonhava em fazer era trilha. Irmãos, e Deus está realizando um sonho meu, ó. E eu ainda levei a minha sobrinha, que está aqui hoje, para realizar essa loucura que eu idealizei. E numa trilha, sabe por que eu me apaixonei assim por trilha a primeira vez que eu fiz? É porque a trilha, ela é um lugar que você não corre, que você tem que andar devagar. E que você tem que ter cuidado, porque senão você cai, porque senão você fica no meio do caminho, porque senão você vai se ferir, você vai se machucar. E a trilha, diferente das corridas, você tem que fazer junto com pessoas, você não pode fazer sozinho. Porque se você fizer sozinho e acontecer alguma coisa com você, não tem quem te socorra. E a jornada cristã, ela é assim. A jornada cristã é uma jornada que nós precisamos caminhar ao lado de pessoas. Você pode dizer amém? A jornada cristã é uma jornada que você precisa ter amigos. Você precisa chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Você precisa estar ao lado de pessoas. E o Saul, ele é um rei solitário. A gente vê a Bíblia falando dos amigos de Davi, dos conselheiros de Davi. A gente vê a Bíblia falando de que quando Davi foi perseguido pelo próprio filho Absalão, uma multidão saiu junto com Davi, deixou o palácio, deixou as vestes reais, deixaram tudo para trás e foram com Davi. Foi preciso que Davi mandasse que eles voltassem. Olha quantos amigos Davi tinha. Foi preciso que Davi dissesse assim para eles: olha, volta. A gente não vai poder sustentar a todos nessa jornada. Voltem. Vocês serão mais úteis para mim lá no palácio do que aqui no deserto comigo. Querida igreja, isso ensina para a gente essa diferença da perseverança entre a vida de Saul e a vida de Davi. Saul, a gente não encontra no texto dizendo: o amigo de Saul lhe deu um conselho. Saul, ele morreu, ele se suicidou. E quando ele se suicidou, só quem estava ao lado dele era o seu escudeiro, porque, enfim, era obrigação do escudeiro ficar do lado. Mas o restante não tinha mais ninguém. Aqueles que andam sozinhos correm riscos no caminho. E o maior risco que você corre é seguir a sua própria direção, a sua própria visão. Quando a gente caminha ao lado de pessoas, a gente recebe bons conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Essa história, a história desse primeiro monarca de Israel, que surge de forma tão tímida. A Bíblia vai dizer no capítulo 10, versículo 22, que quando Samuel foi consagrá-lo como rei de Israel, ele estava escondido entre bagagens. Ele não se sentia digno daquele lugar, ele não se sentia digno de ser o rei de Israel. Mas não precisou de muito tempo, até que a coroa de Israel estivesse nos seus sentimentos, a ponto dele achar que ele era superior, que ele bastava a si mesmo e que ele não precisava de conselhos, ele se aconselhava a si mesmo. Ele não precisou de muito tempo, ele só teve uma vitória em que ele orou, em que ele dependeu do Senhor, em que ele buscou ao Senhor. Mas a segunda guerra que ele empreende, que é essa guerra aqui do capítulo 13, é a guerra em que ele se torna, a partir dali, independente de Deus. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: é perigoso não depender de Deus.
Irmãos, é muito perigoso não depender de Deus. Existe uma estrada que é árdua. E Jesus não prometeu para nós que nós teríamos o melhor governante, que faria a nossa vontade, que todos nós viveríamos bem na terra. Essa não é a promessa de Jesus para nós. A promessa de Jesus para nós é: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é promessa. Queridos, e o Saul, ele está numa batalha cercado de inimigos de todos os lados, assim como a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está cercada de inimigos por todos os lados. E o Saul cercado de inimigos, e o exército dele, que era para ser o exército corajoso, que era para ser o exército que lhe dava força. Essa palavra vai nos dizer que quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, diz o versículo 6, eles estavam angustiados. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela cita o sentimento das pessoas, ela não cita só o que está acontecendo fora, ela cita o que está acontecendo dentro. Então, o coração deles estava angustiado. O que estava acontecendo no ambiente deles? Eles estavam em apuros. Era verdade. Eles se esconderem era o natural. Olha só, eles eram pouco mais de 3.000. Eles tinham um exército filisteu que era 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, uma multidão. Então, irmãos, naturalmente, eu e você, se a gente estivesse lá, nessa guerra, queridão, talvez a gente fizesse a mesma coisa. A gente fosse se esconder, que loucura! Como que se vai enfrentar um exército inimigo desse tamanho? Só que essas pessoas estavam angustiadas pelo que elas viram. E um dos princípios da igreja perseverante é que a igreja perseverante na terra, ela não está guiada pelo que ela vê, ela está guiada pelo que ela crê. No que você crê? O problema de Saul começa quando ele perde a fé, ele perde a compreensão de que Deus era o governador, de que Deus era soberano, de que aquele povo que ele estava governando estava sobre o senhorio do Senhor de toda a terra, que ele deveria submeter o coração dele ao Senhor, que a vitória do povo de Deus vem das mãos do próprio Deus. Quando nós confiamos nos outros, ou quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós olhamos para o nosso próprio pé, quando nós olhamos para o que está diante de nós, querida igreja, nós fracassamos. Não há esperança na terra, se não for na pessoa bendita de Jesus. A igreja perseverante é uma igreja que crê contra toda circunstância. Aquela circunstância era desfavorável, por isso o povo se esconde em cavernas, em buracos, em rochas, em cisternas. Mas sabe como é que esse povo vence a vitória? Porque o Jonatas, o filho de Saul, no capítulo 14, ele começa a vencer essa batalha com uma pergunta que ele faz a Deus. Ele coloca-se diante do Senhor. E ele diz, está no capítulo 14, versículo 6, venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez, ele não vai nem com certeza, o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Deus ouve a nossa fé. Às vezes a gente ora, repete palavras. O Saul, ele faz um sacrifício insano que Deus não responde. Mas o Jonatas faz a oração da fé. Deus quer nos levar como igreja a orarmos com a nossa fé e não com as nossas palavras. O Saul, irmãos, o Saul, o pai, o rei, entendia o seguinte:
Eu preciso oferecer um sacrifício para eu ser aceito diante de Deus. O Jonatas, o filho, entendia o seguinte: eu vou e talvez, ou seja, ele estava correndo risco sério de morrer. Talvez o Senhor, Ele nos livrará, seja com muitos ou com poucos. Quem vive com Deus, vive muitas vezes no talvez. Você vai orar com uma certeza: Deus está ouvindo a sua oração. Essa é a única certeza que leva o crente a dobrar os joelhos e a falar com Deus. Deus está ouvindo a nossa oração. Ele ouve a oração da igreja. O livro de Apocalipse vai falar que ele recebe em taças as orações dos santos, as orações da igreja. O livro de Apocalipse vai falar que os santos, de dia e de noite, oram diante do Senhor. Irmão, como é que é isso? Não sei, vocês perguntam depois para o pastor Jave. Mas o que eu quero te dizer, querida igreja na terra, hoje, aqui nesse culto de adoração ao Senhor, é que o Senhor ouve você. Não porque você está sentindo, não porque você está flutuando, mas porque você está falando com Ele. Uma das coisas mais absurdas que eu escutei foi uma pessoa falar assim: olha, eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Eu fiquei olhando e pensando assim: meu Deus, que insanidade! Ou essa pessoa tem tudo e eu não, ou essa pessoa não confia em Deus o suficiente para saber que tudo na vida a gente precisa pedir para o Senhor. Amém? Peça. É isso, pastor Jave. Pedi e dá-se-vos-á. Queridos, nós só sabemos uma coisa: a oração que Deus responde é a oração da nossa fé. A oração que Deus respondeu e deu vitória ao povo do Senhor não foi o sacrifício de Saul, mas foi a oração do filho de Saul. E aí vocês vão ler em casa o capítulo 14 e vão ver como essa vitória, ela foi insana, ela foi louca, porque ela foi a vitória improvável. Estava Jonatas e o escudeiro dele, e eles começam a ganhar a guerra. E aí quando eles começam a ganhar, sabe aquele time que quando está ganhando, aí fica todo mundo torcendo, todo mundo que estava escondido nos buracos, nas cavernas, todo mundo que estava perdido, voltou para poder ajudar aquela vitória do povo de Deus contra os filisteus. Voltaram a ajudar porque viram que havia uma loucura, uma insanidade, um negócio do céu, uma coisa improvável acontecendo ali no exército dos filisteus. O povo do Senhor vence as batalhas, não pela lógica da sua razão, mas o povo do Senhor começa a vencer as batalhas quando se submete à vontade do Senhor, ao senhorio do Senhor, confia no Senhor, ora, descansa no Senhor e sai para a batalha. A gente precisa descansar no Senhor, querida igreja, mas a gente precisa batalhar. Não te levanta para trabalhar segunda-feira de manhã e vai ganhar o teu salário, não, para tu ver como é que vai ser tua vida. Senhor, mas a tua palavra diz que eu nunca vi o justo mendigar o pão. Não, queridão, não é assim não. Trabalha, filho, e o Senhor vai dando a vitória. Amém? Querida igreja do Senhor, a perseverança, ela é sobre Deus. É possível, sim, nos manter perseverantes, mesmo quando tudo estiver contrário, quando tudo for irregular, quando tudo estiver fora de ordem, quando tudo estiver fora do controle. Nós podemos ser perseverantes, porque nós podemos depender de Deus. Perseverar não é definida, a perseverança não é definida pela circunstância, a perseverança ela é uma atitude de fé. Você pode dizer isso comigo?
perseverança é uma atitude de fé. A igreja que persevera, a noiva do Cordeiro, que ao soar da última trombeta vai encontrar-se com Jesus, é a noiva que persevera. É a noiva que não se esquece daquilo que o Senhor te prometeu. O que foi que Deus te prometeu, querido? O que foi que o Senhor te prometeu, igreja? Pois Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir porque Ele é Deus. O Saul, ele justifica a si mesmo. Irmãos, e isso é tão parecido com Adão. O nosso maior problema é que a gente quer chegar diante de Deus, cheio de razão e de justificativas, igualzinho a gente faz na sala ou na cozinha da nossa casa ou no quarto, quando a gente vai discutir com alguém. Nós vivemos uma vida, a nossa humanidade quer provar que a gente tem razão. O tempo inteiro a gente quer provar que a gente tem razão. Por isso a gente precisa de um bom advogado, para mostrar que a gente tem razão. Mas, irmãos, diante de Deus não tem esse negócio, não. O Saul, ele chega para Samuel com a única pergunta que Samuel faz para ele: o que foi que você fez? Diz o versículo 11. E o Saul, ele responsabiliza a Samuel pelo deslize dele. Quando Samuel oferece o sacrifício, o único que poderia oferecer sacrifício, quando Saul oferece sacrifício, o único que poderia oferecer sacrifício era o Samuel. Samuel era ali o sacerdote, cabia a ele oferecer o sacrifício. Os 7 dias era um teste de persistência, de perseverança, de paciência. E o primeiro teste da vida de Saul, ele é reprovado no primeiro teste. E aí o Samuel chega para ele e pergunta, só faz uma pergunta: o que foi que você fez? E aí ele vai fazer a mesma coisa de Adão, vai atribuir ao outro uma responsabilidade que era dele. Vendo que o povo ia se espalhando dali, é verdade, tá certo, o povo se espalhou. E que você não vinha no prazo combinado, é verdade, Samuel atrasou. Que os filisteus já tinham se juntado em Miquimais, também é verdade. Eu disse comigo mesmo, é aí que entra o engano. Não é no que ele vê, é no que ele diz a ele mesmo. As crenças negativas, como a gente diz na psicologia, ou as crenças limitantes, ou como a gente diz na teologia, a falta de fé, ela nos leva ao fracasso. Aí olha só o que ele diz para ele mesmo: eu disse comigo mesmo, eu disse a mim mesmo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Crente não vive forçado pelas circunstâncias. A força do nosso braço está na promessa do Senhor. Nós perseveramos porque existe uma promessa de Deus para cada pessoa que está aqui. Se você está aqui hoje, seja você crente, pertencente ao povo do Senhor, ou se você é um visitante, que ainda não conhece ao Senhor em profundidade, você está aqui porque o Senhor te trouxe para cá. Irmãos, Deus se responsabiliza por nós. Deus cuida de nós. Querida igreja, o Saul, ele diz coisas a si mesmo que são irreais, que são coisas que se diz quando você não confia inteiramente no Senhor. Cuidado com o que a gente diz para nós mesmos. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está pensando. Você está nesse culto hoje, no domingo, mas o que você vai pensar na segunda, na terça, no restante dos dias, os nossos pensamentos, eles precisam estar fundamentados na palavra de Deus. Irmãos, é a palavra de Deus quem diz quem a gente é, o que a gente tem que crer, o que a gente tem que fazer, é a Bíblia. Domingo lá na igreja, eu desafiei a igreja no seguinte:
Foi uma coisa assim que me surgiu na hora da pregação, eu fiz e deu certo. Eu disse assim para os irmãos domingo na igreja: irmãos, pergunte à pessoa que está do seu lado qual o livro da Bíblia que ela está lendo. Não vou pedir para vocês não, tá bom? Mas vocês já pensaram nisso, né, na resposta. Qual é o livro da Bíblia? Não precisa dizer para o seu irmão, mas responde aí para você mesmo. Qual é o livro da Bíblia que você está lendo, querido? Qual o livro da Bíblia que você está lendo? Porque o problema de Saul, o deslize dele, a falta de perseverança dele, é porque ele estava lendo a Bíblia errada. Ele estava lendo a Bíblia, ele estava lendo as circunstâncias, ele não estava lendo a Bíblia, ele não estava entendendo o que estava escrito na palavra de Deus, ele não ouviu o que Samuel disse para ele no dia da consagração dele: o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Ele não escutou. Ele não escutou o que o profeta estava dizendo para ele. Saul é testado, ele precisava esperar, porque esperar era um sinal da dependência de Deus. Ele cria justificativas e a falta de perseverança dele o leva ao fracasso. E por fim, eu quero que você fique de pé, porque eu quero ler com você Apocalipse capítulo 21. Vou pedir o Ministério de Louvor para vir para cá. Eu quero ler com você, para finalizar, Apocalipse 21. E quero te dizer uma coisa nessa tarde, ou nessa noite. Existe uma bênção reservada para aqueles que perseveram. Você pode repetir isso? Eu sempre faço esse teste lá na igreja. Eu não repito e mando o povo repetir para eu saber se vocês estão prestando atenção. Existe uma bênção reservada para aqueles que perseveram. E sabe qual é a bênção? É o que está escrito na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21, veja o que a Bíblia diz. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, diga junto: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá morte, já não existirá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água, da fonte da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Viva por essa promessa. Essa é a razão de ser uma igreja perseverante. É a promessa do Senhor. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Vamos orar por ela, amém, irmãos? Que palavra abençoada. E esta igreja é uma igreja perseverante, amém, BNVF?
Uma igreja que crê em tudo aquilo que foi ministrada. Muito obrigada, pastora, muito obrigada. Deus, muito obrigada por tua filha, muito obrigada porque também ela é esta mulher perseverante. Guarda estas palavras no coração da tua filha e faz conforme, Senhor, ela que ministrou, que o Senhor possa trabalhar no seu coração a cada dia e ela possa enxergar os desafios da vida com perseverança, coragem e esperança, porque um dia ele veio, morreu na cruz, mas ressuscitou. E nessa noite nós queremos celebrar contigo, celebrar com a pastora Jane, aquilo que o Senhor nos deixou. Lembrarmos que um dia o Senhor ressuscitou e morreu por cada um de nós. Muito obrigada pela tua palavra ministrada, Senhor. Muito obrigada pela vida da pastora Jane. Enche ela cada dia da tua unção. Guarda com o teu amor nas tuas poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastora. Eu convido o pastor Evanilson. E depois dessa palavra falando de perseverança, nós queremos poder participar da mesa do Senhor. Amém, irmãos? E você vai participar com muita alegria deste momento. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Bom estar aqui nessa noite, né? Dia de ceia, dia de festa, dia de celebração. Eu quero convidar o corpo diaconal, que vai nos ajudar a estar servindo os elementos enquanto você se prepara. Faz parte do corpo de Cristo, da igreja, está em comunhão com a sua igreja. Esse está apto. E além disso, aquele que já passou pelo batismo, uma das ordenanças do Senhor Jesus. Se você cumpre esses critérios, então você é muito bem-vindo à mesa, porque o Senhor convida você. O Senhor convidou você essa noite para estar aqui e sentar com Ele nessa mesa e celebrar e participar desse momento. Amém? No texto de 1 Coríntios 11, que é o texto que nós costumamos ler nesse momento, nós vemos a igreja sendo orientada por Paulo acerca da ceia. E você conhece o texto, porque nós lemos aqui todos os meses. Naquela situação, a ideia era compartilhar. Era comunhão. Todos traziam de casa comida e repartiam e dividiam ali o alimento. Porque essa era a ideia, era comunhão, era partir, partilhar. E lá no verso 24 diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Isto o quê? Comer? Não. Partir. Jesus partiu o pão e disse: agora façam isso. Um dos grandes, amados, um dos grandes mistérios da ceia não é comer. Sabe qual é? Partir. Porque partir tem a ver com partilhar, com comunhão. Porque o objetivo é justamente esse: estarmos aqui como um corpo, partilhando as bênçãos, as lutas, as coisas da vida, os milagres que o Senhor opera. Por isso nós estamos aqui hoje, em especial nessa noite, para partilhar, para celebrar o presente que o Senhor nos deu. E qual foi o presente que o Senhor nos deu? A vida eterna, a salvação, a alegria. E nós vamos fazer isso até que Ele venha, aleluia. Comer é o anúncio da morte, mas partir é o anúncio da vida, aleluia. E eu quero convidar o corpo diaconal agora, que vai estar servindo os elementos, o pão e o vinho. E você vai orar, e você vai celebrar, e você vai adorar o Senhor enquanto os diáconos vão estar entregando. Deixa o Espírito Santo agora falar com você. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida com a palavra que foi ministrada, com o louvor que foi ministrado, com as orações que foram ministradas aqui e com esse momento que você vai participar. Quero convidar você a orar e colocar a sua vida diante do Senhor agora. A palavra diz que nós devemos olhar para nós e ver aquilo que não agrada ao Senhor. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar essas questões. Por isso o Espírito Santo que habita em nós é quem
faz isso. Então peça ao Espírito Santo que habita em você e mostre a você essas falhas, essas questões, essas dificuldades, essas fraquezas. Peça ao Espírito Santo que revele a você aquilo que não agrada ao Senhor, no comportamento, em pensamento, em atitudes, em reações. Aproveite esse momento e deixe o Espírito Santo tratar. Aproveite esse momento e deixe o Espírito Santo curar. Aproveite esse momento e deixe o Espírito Santo transformar. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, humildemente, reconhecendo que nós precisamos do Senhor para tudo, Senhor, tudo. O simples ato de abrir os olhos pela manhã, nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Passar o dia trabalhando, estudando, fazendo as coisas, nós precisamos do Senhor. Cada gesto nosso, nós precisamos do Senhor, Pai, e nós estamos aqui humildemente reconhecendo isso. Então nos ajude nessa caminhada, nos ajude, Senhor, a nos perceber, a nos enxergar, Senhor, e ir tratando esses pontos que não te agradam, que não convém a servos teus, e não convém àqueles que foram chamados por ti e transformados pelo poder do teu evangelho. Nos ajude. Estamos aqui nos prostrando, nos derramando diante do Senhor. Cada um aqui está falando, Deus, com o Senhor de uma forma diferente. Cada um reconhecendo as suas falhas, os seus erros. Mesmo aqueles que não estão fazendo isso, mas também estão fazendo isso. Porque isso também é uma dificuldade, Senhor. Nos ajude, Pai, em nossa caminhada. E nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo que está nesse lugar, Senhor, nos ajude, Pai, receba nosso culto, receba a nossa adoração, receba a nossa oferta, Senhor. Nós estamos aqui agora orando, ó Pai, por esses elementos, o pão e o vinho. Consagramos esses elementos agora, Senhor, que simbolizam, Senhor, o Teu corpo, a Tua carne, mas que tem, ó Deus, um significado tremendo e sobrenatural sobre nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui reconhecendo, Senhor, que o Senhor desceu do céu, se fez carne, sangue, veio habitar entre nós, pisou nesse mundo impuro, Senhor, por amor a nós, se submeteu a todas as leis por amor a nós, se humilhou por amor a nós, se deu por amor a nós, se entregou por amor a nós. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome, e nós consagramos o pão, consagramos o vinho, no nome do Teu Filho Jesus. Alguém ficou sem receber algum dos elementos? Se você ficou, é só levantar a sua mão, alguns do diácono vão até você. A palavra diz que, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, como fizemos agora, o partiu, e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Que palavra poderosa é essa? O Senhor se entregou, se deu, se doou, partilhou a vida dele com a gente. Aleluia. Se você entende isso, se você crê dessa forma, quero convidar você a comer agora esse elemento, o pão, e dê glória a Deus por essa partilha, dê glória a Deus por essa comunhão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança, aleluia, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim,
Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. E nós estamos aqui anunciando a morte do Senhor Jesus e a vida do Senhor Jesus, porque Ele ressuscitou, está vivo e nos deu vida, e nós só temos essa vida por causa dEle, só estamos aqui por causa dEle, só temos o que temos por causa dEle, somos o que somos por causa dEle, porque Ele compartilhou a sua vida com a gente. Aleluia. Então vamos agradecer ao Senhor por esse momento, agradecer ao Senhor pela vida que Ele te deu, por aquilo que você tem, por aquilo que você é, do jeito que você é. Aleluia. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse sacrifício de amor que o Senhor fez por nós. Obrigado por esse amor, Senhor, que o Senhor dedicou a nós e dedica todos os dias, com paciência, liberando perdão, ó Deus, a cada ato nosso, Senhor, quando nós erramos e te buscamos arrependidos. Muito obrigado, nós te louvamos, ó Pai. Bebamos todos. E eu quero convidar você a louvar agora bem forte. Pule, exalte, glorifique ao Senhor. Nós temos tempo ainda, então aproveite agora a vida que o Senhor te deu, aproveite tudo que o Senhor está dando para você, e vamos celebrar, exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Que essa semana seja uma semana marcada pela perseverança, amém? Que nós saiamos daqui com a firme disposição de perseverarmos na leitura bíblica, no estudo bíblico. Nós queremos aqui enfatizar a presença na quinta-feira passada, foi bem mais expressiva. Se faça presente, que haja perseverança na sua vida de oração, que haja perseverança na sua obediência ao Senhor, que haja perseverança no amor para com o cônjuge, para com o filho, que haja perseverança na excelência da realização do trabalho que Deus confiou a você, que nós sejamos marcados pela perseverança, porque Cristo é o maior exemplo de perseverança por nós, amém? Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele perseverou até a morte de cruz, e dela triunfou, amém? Querido Deus, leva-nos agora na Tua paz para uma semana de vitória, e que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, as consolações, a comunhão, o poder, a autoridade do Espírito Santo, seja com a Igreja de Deus vitoriosa. E o povo do Senhor diz: dá um abraço, em quantas pessoas você puder abraçar, diz: seja perseverante no Senhor, que Deus te abençoe com a bênção da perseverança.